Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui o Marcelo Lira, que vai bater um papo sobre adaptação de livros para filmes. Porque muita gente lê um livro e fala, nossa, como que este livro ficaria no cinema? Ou você assiste um filme, mas você descobre que aquele filme na verdade foi um livro, ou é um livro. E aí você fala, ai, mas esse filme tá ruim, porque o livro é bem melhor. Sim, é mais difícil de fazer o filme. E como é que é essa mágica? Como é que a gente faz para adaptar, pegar um livro que está ali escrito e transformar ele num roteiro, que vai ter um roteirista que vai colocar uma outra visão diferente da pessoa que às vezes é o escritor e que às vezes não é a mesma pessoa. E aí leva para virar um filme, e aí no filme tem o diretor, o produtor executivo, a produção, a questão de grana, que às vezes fica caro para fazer. Que essa mágica de você pegar uma obra de um livro, tem muito um livro que eu quero adaptar para cinema, por isso que eu tô perguntando. Já vai vendo. Então, como que é isso, Marcelo? Conta pra gente, como que é adaptar um livro para cinema? É um pouco uma mágica, eu acho fascinante também. Na verdade, eu comecei a pensar nisso meio por acaso. Eu comecei a fazer crítica literária também, para o Valor Econômico, né? E aí comecei a ler livros que tinham sido adaptados, né? Ou às vezes você lê o livro antes, depois aparece a adaptação, quer dizer, você começa a procurar entender isso, né? Os formatos eles são parecidos, né? Muita gente acha que o cinema parece com o teatro, que o cinema é igual ao teatro porque tem ator, mas o cinema parece muito mais com a literatura. Porque, por exemplo, vamos pensar na montagem. O cinema tem uma montagem dinâmica, perdão. Você está aqui, corta, você está lá nos Estados Unidos, corta, pode avançar no tempo, voltar no tempo. O teatro, para fazer isso, tem que baixar a cortina, troca, né, o cenário, troca de roupa, você faz poucas montagens, enquanto o cinema corta rapidamente, e a literatura também faz isso, a montagem muito rápida, né? Quando surge a montagem do cinema, ela demora para surgir, ela vai surgir lá em 1914, o cinema surge em 1895. Só em 1813 para 14, o Griffith nos Estados Unidos começa a pensar na montagem paralela, e depois os russos na década de 20, Kuleshov, Eisenstein, começam a pensar na montagem de atração, né? Então o cinema viveu muitos anos sem montagem. Quando começam a estudar a montagem, eles vão estudar, vão perceber que na literatura, sei lá, Mark Twain, há séculos, né, já fazia montagem paralela, montagem de atração, tudo que o cinema foi aprender na raça, a literatura já fazia. Então são linguagens muito próximas, ao mesmo tempo é traiçoeiro, porque é próximo, mas não é. Não, porque a literatura, é bem complexo isso, não sim, é? Tem coisas que não se filma, tem coisas que não tem. Por exemplo, o escritor, ele tem o dom de entrar na mente do personagem. Quando ele escreve ali uma coisa, uma afirmação, a afirmação é real. Se ele diz assim, o personagem está apaixonado pela outra pessoa. Se isso está escrito, ele está te contando isso, o personagem está apaixonado. Se num filme o personagem falar estou apaixonado por ela, pode ser que ele esteja, pode ser que não. Ou pode ser só uma paixão passageira, você não sabe. Eu sou atriz, então eu entendo também que se eu pego um roteiro, eu vou dar o meu jeitinho ali de atuação, que não necessariamente é exatamente fiel ao que o autor do livro fez, né? Então tem o autor do livro que dá um direcionamento para o personagem, depois tem o roteirista que dá um outro direcionamento, depois chega o diretor que vai dirigir a cena e que vai dar atenção, vai falar pro ator ou pra atriz e vai chegar e falar assim, Thaís, faz assim, assim, assado. E às vezes ali no livro, que é a primeira referência de todos, aquilo se perde um pouco, né, do personagem. Por mais que você tente ser o mais fiel possível ao livro, é muito difícil, porque você está colocando seu trabalho de ator ali em cima, tentando fazer a personagem que você estudou daquele livro e tudo. Tem coisas que não dá, tem coisas que ficam melhor de outra forma na tela. Você pega, sei lá, um exemplo que eu dou às vezes, o Harry Potter, por exemplo. O Harry Potter é a Câmara Secreta. Não sei se o pessoal leu, mas eu dou esse exemplo porque o livro é muito famoso, né? Em geral o pessoal conhece. Tem a cena do basilisco, que o basilisco vem atacar, né? Aí no livro, o basilisco ele persegue o Harry Potter pelo cheiro, pelo olfato. A águia cegou, né? Ele tá cego e tem que perseguir o Harry Potter pelo cheiro. No cinema isso não funcionava. E a J.K. Rowling, por contrato, ela foi muito rígida, ela exigia fidelidade ao livro, né? O diretor não podia viajar em cima, tinha que ser fiel. Só que essa cena não ficava boa. Como é que o basilisco farejando o Harry Potter não funcionava visualmente? Aí ela optou, e o diretor optou e convenceu a autora, a J.K., a aceitar que ele perseguisse pela audição.
E aí permitiu o Harry Potter fugir pela tubulação e o basilisco ouvindo, ele joga uma pedra, o basilisco vai para o outro lado, ele engana o basilisco. Então é uma coisa que funcionou muito mais visualmente pela audição, pelo faro não funcionava. Então eles foram obrigados a mudar. E, por exemplo, você pega o Hitchcock, nós temos uma aula só sobre as adaptações do Hitchcock para o cinema. O Hitchcock ele pega uma base do livro e muda completamente. Aí você vai dizer, mas não é fiel, é ruim. Não, o Hitchcock ele tem um clichê que todo mundo fala, o livro é melhor. Não é verdade, nem sempre é verdade. Muitas vezes o livro é melhor, mas às vezes não. O caso do Hitchcock, você pega a Psicose, uma obra-prima do cinema, Psicose, o livro é mediano. O livro, assim, ele não é tão eficiente. O Hitchcock, ele melhora. Não é sempre que o livro é melhor do que a obra. Depende, porque às vezes a visão do diretor faz com que aquilo se torne uma obra de arte inesquecível e memorável, né? Às vezes o livro é médio. Acontece bastante. O diretor ajuda, o livro fica melhor com a sua visão. Mas claro que tem muito filme que piora. Então, quer dizer, cada caso é um caso. O importante que a gente tem em mente é que não é obrigatório que seja fiel. Né? E quando você conhece um livro e você percebe que não é fiel, você precisa tentar entender o que aconteceu. Porque pensa bem, o diretor ele ficou às vezes 4 anos em cima daquilo. Mas o diretor trabalha junto com o roteirista, ele vai discutindo o que ele quer no filme. Então, se ele fez algumas mudanças é porque elas tinham alguma função. Né? Alguma coisa ele queria passar para o espectador que não estava no livro ou que no livro não funcionava. Então, o legal é a gente procurar entender as duas coisas e não descartar, olha, você não é fiel, é uma porcaria. Não é. Você tem muitos casos que é interessante. O caso que eu citei do Harry Potter é perfeitamente funcional. De fato, a cena fica muito melhor com essa pequena mudança. O importante é ser fiel à ideia. Vamos pegar, por exemplo, No Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que é um livro incrível, né? E o Coppola pegou aquele livro e fez o Apocalipse Sinal, só que ele muda, porque o livro do Joseph Conrad é passado na África colonial, e ele muda para o Vietnã. Né? Quer dizer, tira completamente de contexto, só que ele é absolutamente fiel, ele é muito fiel à ideia do livro. A ideia do livro, qual que o Joseph Conrad quis fazer pra gente? É que o personagem tem que ir atrás de um outro, encontrar um outro que enlouqueceu, né, e está prejudicando lá o comércio de marfim, só que na travessia, na subida do rio, uma subida muito longa, que ele fica aí quase um mês na subida, quando ele chega lá, ele passou pelo mesmo processo de enlouquecimento que o outro. Ele vai vendo muita violência na África, os escravos massacrados, morrem por qualquer coisa, uma violência absurda. E ele vai vendo aquilo e vai enlouquecendo. Quando ele encontra o cara, ele está igual, ele ficou louco. No Coppola, no Apocalipse, não é a mesmíssima coisa. O personagem tem que subir o rio, até o alto do rio, no Vietnã, para encontrar aquele coronel que enlouqueceu e virou um líder messiânico. Ele precisa matar o sujeito. Só que ele ao vivenciar a guerra, todo aquele processo de subida do rio, ele vai enlouquecendo da mesma forma. Quando ele encontra, ele é quase um duplo. Né? Inclusive, o Orson Welles queria filmar esse filme, e a ideia do Orson Welles era fazer o mesmo personagem, o mesmo ator viver os dois personagens, porque ele seria um duplo. E um outro roteiro, uma outra possibilidade do Orson Welles é ser câmera subjetiva, quando ele encontrasse seria o mesmo. Né? Então... Bom, galera, é o seguinte, workshop, final de semana, intensivão, para quem quer fazer adaptação de livro para filme. Então, se você escreve roteiros... É para esse tipo de público, né? Para quem já é roteirista e quer adaptar um livro para cinema. Mas eu também falo muito para o cinéfilo em geral que gosta de ler livros e gosta de ver adaptações. Né? Eu não trabalho só para profissional, mas é claro que ajuda bastante quem quer escrever, quem quer fazer adaptação. Mas quem gosta muito de cinema e de livros vai adorar também, eu acho, né? Que chamei vai o Marcelo porque eu quero adaptar um livro para um filme, que eu já tenho os direitos e eu quero muito que esse livro se torne um filme. Então, quero muito fazer esse curso. Faz comigo aí. Se não estiver faltando muito, dá para falar, eu divido o curso separo assim, adaptações fiéis, adaptações infiéis, adaptações autorais. Então a gente discute vários caminhos possíveis numa adaptação literária. É isso aí, vai ser um final de semana bem divertido. Aguardo vocês. Tem tudo aqui embaixo as informações sobre o curso e sempre o link está na minha bio para fazer a inscrição. Então é isso aí. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Aguardo vocês no curso. Também um beijo, aguardo. Tchau, tchau.